Primeiro exercício da lista, como todos os outros, trata de sistema em equilíbrio estático. E aqui, em particular, os dados fornecidos eram os seguintes: duas massas, coeficiente de atrito entre a massa e a superfície 0,3, massa M1, que é a massa apoiada, de 260 kg, e a massa M2, que é o contrapeso, a nossa incógnita. Tá? Então, qual é a ideia? Esse objeto está apoiado aqui, com 45 graus, e preso por um cabo que passa por uma roldana a uma outra massa. E ele vai ficar parado aí sem nenhum tipo de movimento. A pergunta é, para que isso aconteça, qual é o valor da massa M2? Qual é o valor de contrapeso? O que eu preciso identificar? Primeira coisa, eu preciso identificar que forças atuam nesse sistema, porque para garantir que ele não vai entrar em movimento, essas forças têm que somar zero, tanto sobre o bloco 1 quanto sobre o bloco 2. Tá? Então, no bloco 1, primeira força que a gente detecta, a força da gravidade, que atua aqui empurrando esse bloco, puxando esse bloco para o centro da Terra, né? No caso, puxando o bloco para baixo. Então, está aqui identificada a força peso. O que mais? Se esse bloco não cai, é porque algumas forças anulam essa força-peso. Uma delas é a tensão no bloco, outra delas vai ser a força de atrito entre a superfície do bloco e da rampa, e ainda a força normal que a superfície aplica sobre o bloco. Por que essas forças? A força-peso ela pode ser dividida em duas componentes. E aí fica muito mais fácil para a gente entender se eu divido essa força-peso em duas componentes. Uma, que eu vou chamar de Px, que é aquela que tende a fazer o bloco descer a rampa. E a outra, que eu vou chamar de Py, que é aquela que pressiona o objeto contra a rampa. Tá? Então a gente tem aqui componentes horizontal e perpendicular dessa força. Nós sabemos que o ângulo entre PY e P é o mesmo ângulo do plano inclinado. É fácil ver isso se nós identificamos os dois triângulos retângulos semelhantes que estão aqui nessa figura. Tá? A gente tem um triângulo retângulo aqui, e outro triângulo retângulo aqui, que eu estou deixando ele destacado em verde, tá? O que a gente observa? Esse ângulo aqui é comum aos dois retângulos, aos dois triângulos, desculpa, tanto esse quanto esse em verde. O ângulo de 90 graus do triângulo laranja está aqui, do triângulo verde está aqui. Então, o outro ângulo, que é o θ, tem que ser igual ao ângulo que eu não identifiquei ainda no triângulo laranja, que é o θ também. Então, a gente tem aqui que o ângulo entre PY e P é igual ao ângulo de inclinação do próprio plano inclinado. Tá? E aí a gente vai aplicar a primeira lei de Newton sobre a massa M1. O que a primeira lei de Newton diz? Para ela ficar parada, a soma de todas as forças que atuam sobre ela tem que ser zero.
Então, nesse caso, nós temos que impor que a força normal, como ela tem a mesma direção em sentido oposto a PY, elas têm o mesmo módulo, ou seja, a superfície consegue suportar PY. E no eixo X, que a tensão do cabo somada à força de atrito que se opõe à realização do movimento seja igual ao componente Px. Então, essas são as duas condições para que o sistema, para que a massa M1 permaneça em equilíbrio estático. Do mesmo jeito, a gente precisa identificar as forças que atuam sobre P2. Tá? A massa 2 é puxada para baixo pela Terra, P2, e não cai porque é puxada para cima por uma tensão que eu vou chamar aqui de T'. Ok? Até aqui tudo bem, pessoal? Ninguém Tudo certo. responde, tudo bem? Então, para que a massa M2 permaneça em equilíbrio, T' tem que ser igual a P2, tem que ser igual aí a força que puxa o cabo para cima, tá? Quando a gente pensa nas forças que atuam no cabo, apesar delas terem direção em sentido diferente, elas têm que ser iguais também, porque tem a roldana ali. Então a gente precisa impor que T e T' têm o mesmo módulo, para que nós possamos igualar e o cabo não está nem esticando nem comprimindo. Então o que, que a gente tem no sistema como um todo para impor a condição de equilíbrio sobre ele? Que a força normal que atua sobre a massa apoiada seja igual a PY, ou seja, M1G, né, P1, vezes PY é o ângulo que está grudado, é a componente que está grudada no ângulo θ. Então, M1G, peso, né, vezes o cosseno do ângulo de inclinação. Tensão mais força de atrito, né? Força de atrito é igual a coeficiente de atrito vezes força normal. A gente viu isso na aula passada. Tem que ser igual ao Px. Px, por sua vez, é o peso vezes, ó. Px está aqui desse lado, ele é oposto ao ângulo θ, então, seno do ângulo de inclinação. Tá? E a terceira equação, T, ou T', já que são iguais, tem que ser igual a massa 2 vezes a gravidade, igual ao peso. Então, agora, olhando para essas três equações, duas que vêm da massa M1 e uma que vem da massa M2, nós temos já como começar a resolver o exercício. Por quê? O que nós sabemos sobre estes valores aqui? O que nós temos de dados, né? Força normal é igual a M1, 260 kg, gravidade, cosseno de 45 graus. Tensão mais coeficiente de atrito, 0,3, vezes força normal. Força normal está aqui em cima. Eu tenho o resultado dela. Isso é igual a M1, 260, vezes a gravidade, vezes o seno do ângulo de 45 graus. E da última equação, T é igual a M2, que eu desconheço, vezes a gravidade. Então, quando eu olho para essas três equações, eu identifico que o problema está resolvido, né? Ou pelo menos está a um passo de chegar ao resultado dele. Por quê? Quanto vale força normal? Este valor aqui. Então, eu posso fazer o cálculo e substituir aqui. Quanto vale a tensão? Eu não sei, mas eu posso substituí-la aqui
E daí eu vou ficar com uma única incógnita que vai ser o M2. Olha só como é que isso vai ficar. No lugar de tensão, M2 vezes 10, mais 0,3 no lugar de força normal, quem vem? 260 vezes 10 vezes o cosseno de 45 graus. Igual a 260 vezes 10 vezes o seno de 45 graus. Então, a minha única incógnita está aqui, é o M2. Tá? Então, vou fazer os cálculos aqui. Ó. O M2, então, vou passar esse termo aqui para o outro lado da igualdade. O M2 vai ser igual a 2.600 vezes o seno de 45 graus, menos 0,3 vezes 2.600 vezes o cosseno de 45 graus, tudo isso dividido por 10. Tá? Então agora eu pego a calculadora, rodo a manivela, né? Tanto faz se eu uso raiz de 2 sobre 2 ou não, uma questão aí de gosto, né? Então, 2.600 Então, a massa necessária para suportar 260 quilogramas apoiado ali é de 128,7 quilogramas. Se eu colocar uma massa menor do que isso, a massa M1 vai descer a rampa. Se eu colocar uma massa maior do que isso, ela vai subir a rampa. Se eu quiser ainda especificar qual a tensão no cabo, poderia, tá fácil, né? M2G, tá? Tensão no cabo tem que ser igual ao peso da massa M2, portanto, 1.287 newtons é a tensão que vai ser suportada pelo cabo. Eu não tinha perguntado isso, né? Lá no enunciado, mas tá aí a resolução da questão número 1, tá? Pessoal, como eu vi que muitos ainda não responderam e o exercício 2 e 3 seguem esse mesmo estilo de exercício, eu gostaria que vocês tentassem fazer agora, pode ser? Que tal? Pode sim, professor. Vamos lá, então? Então, tentem fazer o 2 e o 3. Professor, Sim? essa força normal, eu poderia considerar o 2.600 newtons lá ou não? Tem que ser a vezes a gravidade mais o cosseno. Se você disser que ela é igual a 2.600, não tem plano inclinado, né? Ah, sim. Ah, entendi, professor. A força normal, na medida em que você inclina o plano, ela diminui e Px aumenta. É o que você sente quando vai subir uma rampa. Daí, se não tivesse plano inclinado, seria a força normal só o Igual o 2.600 peso, newtons. sim. O fato de Ah, você sim. inclinar a base é que faz com que o peso fique dividido entre componente Y e componente X. Por que é mais difícil subir uma rampa que andar no plano? Porque parte do teu peso está jogando contra você. Ah, sim, professor. Né? Então é a mesma ideia que uma parte do peso você precisa da força de atrito e mais uma tensão para conseguir dar conta do objeto apoiado. Se ele estivesse simplesmente em cima da rampa, da base, num horizontal, numa base horizontal, não existiria essa dificuldade. Né? Tá? Entendi, professor. Obrigado, professor. Nada.
Professor, Sim, eu terminei aqui. terminou? Pessoal, podemos passar então a resolução do exercício? Ou tem alguém ainda pendente? Pode sim, professor. Posso? Então vamos lá. O segundo exercício, então, tem a mesma estrutura do anterior, só que ao invés do cabo, né, de sustentação estar ligado a uma roldana e a outro peso, ele está fixado aqui na parede. Então, o problema vai ser da parede e da mola, né, em suportar a tensão necessária. Então, de novo, nós temos aqui uma estrutura toda em equilíbrio estático e a gente precisa identificar as forças que atuam sobre essa estrutura. Então, o peso do objeto, puxa ele para baixo. Aqui a gente não precisa nem distinguir P1 e P2, tem um só. Esse peso ele vai ser dividido em uma parte que tende a arrastar o objeto rampa abaixo, Px, e outra parte que pressiona o objeto contra a base. Temos também a força normal que a base aplica sobre o objeto, né, em reação, né, em resposta à componente PY. Temos a tensão que a mola vai exercer, a gente não está nem questionando aqui como que a mola vai fazer isso, e também, como sempre, se opõe, quem sempre se opõe ao movimento é a força de atrito. Tá? Do mesmo jeito, é um plano inclinado, então o ângulo entre PY e o peso é igual a θ, né, sempre aí pelos mesmos motivos, é o semelhança de triângulo. Então, com isso, nós temos que, para que esse sistema fique em equilíbrio, essas forças têm que se anular. Logo, a força normal que a base exerce sobre o objeto tem que ser igual a PY, e a soma da tensão exercida pela mola com a força de atrito, ela tem que ser igual à componente Px da força peso. Então, força normal é igual a massa, gravidade, né, o peso, vezes o cosseno do ângulo de inclinação, já que PY é
adjacente ao ângulo, né? Oposto ao ângulo é o PX, que corresponde a esse comprimento. Na equação de baixo, tensão mais força de atrito é coeficiente de atrito vezes força normal, é igual a Px mg seno do ângulo. Com isso, se a gente olhar lá para o enunciado do exercício, a gente vê que nós já temos os elementos suficientes para resolver, já que ele diz que o coeficiente de atrito é 0,4, que o plano tem 60 graus de inclinação e que a massa é de 8 quilogramas. Então, quando eu substituo aqui nessa equação todas as informações que eu tenho, o que fica? Tensão mais coeficiente de atrito, está lá no enunciado, 0,4. Força normal está aqui, né, na equação de cima. Então, vezes massa, 8 quilogramas, gravidade 10, cosseno do ângulo de 60 graus, e isso vai ser igual a 8 quilogramas, 10 da gravidade, seno do ângulo de 60 graus. Tá? Então, a tensão, eu vou deixar ela isolada de um lado só da igualdade, tensão vai ser igual a 80 vezes o seno de 60 graus, menos 0,4 vezes 80 vezes o cosseno do ângulo de 60 graus. Tá? Então, rodando isso direto na calculadora, só rodar a manivela, né? Digita os valores lá e aperta igual. Então, 80 vezes o seno de 60 graus menos 0,4 vezes 80 vezes o cosseno do ângulo de 60 graus. Isso vai dar como resultado 53,28, ou seja, aproximadamente 53,3 newtons. Tá? Então tá aí o resultado da tensão que a mola precisa suportar. Ok? Quem acertou? Quem não acertou? Eu acertei, professor. Acertou? Beleza. Eu vou salvar aqui, já coloco esse exercício para vocês. E vamos tentar fazer o terceiro? Estão dispostos? Sim, professor. Então Vamos, vamos lá. professor. Podem começar o terceiro. O terceiro não tem o plano inclinado, é mais fácil ainda. Mas vamos ver como é que vocês vão se sair com ele. Eu já estou subindo aí para a área de arquivos e dinâmica da partícula a solução 2. A 1 eu já tinha subido, tá?
Professor, Oi, dá 30 quilogramas? o número 3. Deixa eu dar uma olhada. Não. Vai dar. 20? Vai dar 20. Quantos é que você falou? 20, até 20 quilos. 20, isso. Ué, vou ver que eu fiz errado aqui. Tá bom.
Conseguiu ver o que estava errado, Rafaela? Ainda não, refiz, deu 30 de novo. Ixi, Maria. Eu vou achar. Tá, é que já são quase 11. Daqui a pouquinho eu vou corrigir com vocês, tá? Ah, tudo bem, professor. Não, mas pode tentar mais um pouquinho. Sofrer é bom. Professor, o senhor quiser corrigir, tá? Vamos lá, então. Seguinte, esse último exercício, ele é mais fácil, né? Ele não tem um plano inclinado. Mas tem gente que se enrolou, né, Rafaela? Ai, tem hora que eu Facilidade, me perco. a facilidade às vezes não funcionou tão bem assim não, né? Olha só, a gente tem aqui uma roldana perfeita, não essa coisa torta que eu desenhei, um objeto apoiado aqui em cima, que é a massa M1, e outro pendurado aqui, né, na roldana por um cabo que é a massa M2. A pergunta agora é qual é o máximo de M2 que vai manter o sistema ainda em equilíbrio. Porque se eu tirar o M2 daqui, não tiver nada, esse objeto fica estático. E aí eu posso colocar uma massa pendurada aqui, né? Eu posso ir aumentando essa massa. E esse objeto continua em equilíbrio. A pergunta é, até onde eu posso chegar com esse M2 que ele não vai arrastar esse cara para lá? Então a gente começa analisando, como sempre, as forças que atuam no sistema, né? M1 é puxado para baixo pela Terra, peso 1. Agora, ele é empurrado para cima, força normal. E ele vai ser puxado da esquerda para a direita pela tensão, vou chamar aqui de tensão 1. Essa força anula essa, né? P1 é anulado por Fn. Para que ele se mantenha em equilíbrio, essa tensão T1 ela vai ter que ser anulada por quem? Pela força de atrito, pela FAT aqui. Tá? E do outro lado, o que, que nós temos? Que a massa M2 é puxada para baixo pela Terra, peso P2, e ela não cai se a tensão 2 para cima for suficiente para anular o efeito de P2, senão esse objeto vai cair.
Vai cair pelo menos até atingir o piso aqui embaixo. Então, das leis de Newton, nós temos duas condições, nós temos uma condição de equilíbrio para cada um desses objetos. Ó. T2 tem que anular P2, T1 precisa ser anulado pela força de atrito e a força normal, por sua vez, tem que anular P1, né, o peso da massa 1. Tá? Então, estão aí as condições de equilíbrio para que o sistema permaneça em repouso. E, além disso, quando a gente olha só para o cabo, a gente entende que T1 e T2 têm que ser iguais, senão o cabo estaria esticando ou comprimindo. Tá? E sabemos também que a força de atrito, esse é o modelo que a gente está usando para a força de atrito, ele é igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal. Então, usando esses dados, nós temos que tensão é igual a P2, M2 vezes gravidade, que T1 e T2 são iguais, então a gente usa só o T, é igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal, e que a força normal ela é igual a M1 vezes G. Tá? Quando a gente usa essas três equações, olha só, dessas duas daqui, nós temos que M2G vai ser igual a μ, força normal. Quando eu pego quem é a força normal e levo para cá, eu chego no seguinte resultado. M2 vezes a gravidade é igual ao coeficiente de atrito vezes M1 vezes a gravidade. Ou seja, M2 vezes 10 é igual a 0,4 vezes 50 vezes 10. Esse 10 simplifica com aquele. O que nós temos, então? Temos que o valor máximo que M2 vai suportar é igual a 0,4 vezes 50, ou ainda 20 quilogramas. Passou de 20 quilogramas, vai entrar em movimento. Tá? Mais fácil que o outro, porque não tem a divisão da força-peso em Px e Py, ele acaba sendo um pouquinho mais simples do que o anterior. Aí você pode me perguntar, mas e se eu quisesse aproveitar a solução do exercício 1 nessa história? Daria? Daria. É só você fazer θ igual a zero. Você vai cair nesse resultado. Tá? Então, ele tem uma solução que também poderia ser usada a partir de uma solução genérica lá do anterior. Tá? Tudo bem, pessoal? Clareou as ideias? Ah, professor, eu pensei em ir do zero que o senhor falou aí, mas eu achei que ia dar errado. Já deu errado normal, imagina se eu fosse ali. Tá. Não, olha só. Se a gente tivesse resolvido... Deixa eu apagar isso aqui. E voltar. Se nós tivéssemos resolvido o exercício número 1 de maneira genérica, tá? O que nós tínhamos lá? Nós tínhamos o seguinte, Px igual a tensão mais força de atrito. Py igual a força normal. E nós tínhamos que a tensão do outro lado igual ao P2. Né? Era essencialmente isso que a gente tinha. Eu não vou colocar nenhum valor numérico. Né? Como é que eu faria isso aqui? Eu teria assim, Px é igual a massa apoiada, a gente estava chamando de M1. É M1G, seno do ângulo de inclinação, igual
a tensão mais Mi, força normal. O PY, M1G, cosseno de θ, igual à força normal. E a tensão igual ao P2. Tá? Como é que eu sairia desse resultado aqui, lá do exercício 1, desenhozinho bem mal feito, né? M1 aqui e M2 aqui, tá? Como é que eu saio desse para o plano que a gente trabalhou agora? Aqui 1 e aqui M2. A diferença daqui para cá é o ângulo, né? O ângulo aqui, o θ, ele vai passar para 0 grau. Tá? Vou fazer isso nas equações, olha só. Quanto é o seno de 0? Seno de 0 graus é igual a 0, e o cosseno de 0 graus é igual a mais 1. Tá? Então vai ficar assim, ó. mg seno θ, 0, igual a tensão mais Mi, força normal. M1G cosseno θ, M1G igual a força normal. Ups. E tensão igual ao P2. Tá? O único cuidado aqui que a gente precisa ter é com a tensão, que ele vai mudar de sinal, porque a tensão aqui, ela tem... Não, aqui tem o mesmo lado que esse, tem força de atrito para cá. Não, ok, perfeito. Nem precisa fazer isso. Tá? Então, quando eu substituir todos os valores na equação de cima, o que eu vou ter? P2, 0, igual a P2 mais Mi, força normal, Mi M1G. Tá? Ia ficar só com o sinal trocado. Bem fácil de... Mas o resultado, você sabe que a massa não pode ser negativa, então não teria aí nenhum problema. Ok? Ok, professor. Tá. Alguma dúvida ainda? Como é Não. que vocês estão em relação a essa matéria? Vocês, depois desses exercícios, estão se sentindo mais confortáveis ou ainda é um assunto muito, muito espinhoso para vocês? Bom, o meu problema é que eu quero complicar um negócio que é muito simples. Tá. Porque eu tinha pensado em amanhã a gente passar para os sistemas acelerados. É a mesma ideia, distribuição de forças, só que ao invés das forças se equilibrarem, a gente tem uma aceleração, tá? Aí vamos ver como é que vocês vão absorver isso. Eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha a mais no que foi feito, né? Ou hoje ou amanhã, antes de começar a aula, para a gente ver se vale a pena ir para os sistemas acelerados ou se a gente precisa de mais uma rodada de exercícios, sistemas sem aceleração, tá? Não quero atropelar vocês. Professor, Sim? eu acho que precisava mais uns 2 exercícios desses aí. É? Pelo Todo menos pra mundo mim, é né? O de... pessoal, não sei como que tá os pessoal aí, mas para mim, Todos são dessa opinião? Sim, professor. Sim, Tá professor. bom. Então, Sim. a gente faz mais alguns exercícios desse tipo, de estática. E depois a gente prossegue na outra semana. Na outra semana a gente prossegue com a parte de aceleração.
Beleza? Beleza. Até amanhã, então. Daqui a pouquinho a gravação já vai estar disponível para vocês, tá? Inter. Ótimo dia Até amanhã, para professor. todos. Obrigado. Até Até amanhã. amanhã, professor. Obrigadão, hein? Ok, professor, um abraço. Abraço, Zé. Tchau, tchau. Falou, professor. Até amanhã e obrigado, hein? Até amanhã. Até amanhã, professor. Obrigado aí. Tchau. E, professor, Ô, Zé. na aula de sábado lá,